Olá, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós nos encontramos aqui para falar sobre ideias que estão em livros ou filmes da atualidade e hoje vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Para isso recebemos a psicóloga e professora Raquel de Castro, com quem vamos conversar daqui a pouquinho. Segundo os psicólogos, sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor, subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, as montanhas tornam-se insuperáveis, os mares intransponíveis, os desertos insuportáveis e as dificuldades avolumam-se pela vida fora. O apóstolo Paulo exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento é em si vazio e sem significado. Concluiu que, na última cena do drama humano, somente 3 características permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Então, aqui temos as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman, e temos a professora Raquel. Obrigado por ter vindo, Raquel. Obrigada, um prazer estar aqui. Com certeza, vai ser muito agradável esta conversa. Ok. As 5 linguagens do amor é um livro que, olha, aqui na capa diz que é um sucesso mundial, mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Só em português são 13 anos desde a primeira edição. E, claro, isso além do que aconteceu e está acontecendo no mundo todo. Por que tanto sucesso, Raquel? Bem, eu creio que o fato de trabalhar com a família, de buscar relacionamentos mais saudáveis, o próprio ministério do autor com relacionamento conjugal, com casais. Então, é um livro que aborda toda a situação da família e especialmente neste momento em que a família está sendo tão questionada, abordada, bombardeada. Nós temos hoje vários modelos de família, a família mosaico. Então, talvez para evitar tantas crises, para melhorar o relacionamento conjugal, eu acho que as pessoas têm buscado mesmo formas de crescer, de enriquecer o seu relacionamento, de fazer melhorar, né, essa instituição que é tão importante para a nossa sociedade. Está mesmo bombardeada, né? Está bombardeada, novos valores, o repensar dos papéis sociais. Então, todo esse fator muda aquele modelo que nós tínhamos como modelo ideal, aquele modelo de pai, mãe, filhos, autoridade, respeito, fidelidade. Então, como tudo isso está sendo muito questionado, eu acho que as pessoas têm buscado mais orientações e princípios, né, para manter essa família, para retornar ao modelo ideal de família, relacionamento saudável. Ele trabalha, porém, o relacionamento do casal, né? Dentro desse contexto da família, ele se preocupa com a linguagem entre os dois, marido e mulher. Isso. Na realidade, este livro é mais dirigido a casais, porque o autor tem outros livros falando também de linguagens do amor, a linguagem do amor de Deus, a linguagem do amor do adolescente, da criança, mas esse daqui é mais específico para casais. Tá certo. E qual é a base? A observação dos casos com que ele teve contato ao longo dos anos, em que ele se apoia para a proposta que tem nesse livro? Ele é um conselheiro de casais há vários anos e muitos dos casos que ele relata, talvez a maioria ou todos eles,
são casos que ele acompanhou e que ele, em seminários, ouviu histórias. Então, é em base da experiência profissional dele. E essa experiência, podemos dizer que tem a ver com a nossa realidade? Há um estrangeirismo aí nos casos que ele conta, parece coisa estranha, ou tem a ver conosco? Olha, claro que existem algumas coisas que são muito culturais, né? Mas o relacionamento conjugal, ele acaba sendo universal. As necessidades das pessoas, a necessidade de ser amado, de ser compreendido, a vontade de ter um lar estável, uma família feliz. Eu acho que isso é universal, independe da cultura, todos nós buscamos isso, alegria. E o como expressar isso também tem um tanto de universal aí? Tem, um tanto de universal. E a maneira de nós expressarmos as nossas necessidades tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa cultura, mas de qualquer maneira existem necessidades que são universais. O desejo de ser aceito, o desejo de viver feliz, de viver bem, isso é uma necessidade universal. E a aplicação das propostas dele ou das ideias dele são recebidas aqui também em encontros, seminários, ou é um livro para leitura a dois? Como é que se usa isso? Eu já tive a oportunidade de participar de seminários em várias igrejas. Então, tem algumas igrejas que a proposta é fazer um encontro de casais trabalhando o tema 5 linguagens do amor. Outras igrejas fazem isso em aulas de escola dominical, então vão desenvolvendo o tema durante um período grande. Outras igrejas trabalham com grupos, né, de casais, então uma vez por mês se reúnem. E alguns casais, por conta da própria necessidade, das próprias dificuldades, vão buscar auxílio na leitura, entra na livraria e vai buscar algum livro para ler, para melhorar o seu relacionamento. Então eu acho que o livro é atual e pode ser usado de diversas maneiras. Eu uso também em consultório. Ah, entendo. A partir da experiência dele, então a aplicação para os casos que vamos encontrando por aqui, não é? Isso. Desde pessoas individualmente até comunidades. Comunidades, não só aqueles que estão vivenciando já o casamento, mas às vezes aqueles que estão se preparando para casar, também. Se candidatando, namorando, então para conhecer melhor o futuro marido, a futura esposa. Alguns vão ver uns bons programas de televisão e vão aproveitar também. Quem sabe? Né? A nossa esperança é que seja útil para todos. Certo. Muito bem, alguns vão usar individualmente, outros vão se reunir para falar sobre o livro, em casa, onde quer que seja. Mas a questão é, qual é a proposta final do Gary Chapman? A proposta dele é que a gente descubra que maneira que o outro aceita a nossa linguagem, aceita o nosso carinho, de que maneira que o nosso cônjuge se entende amado. De que forma que ele sente ou que ele percebe que você gosta dele. Não é só chegar e dizer, eu te amo, não querida. Não é só chegar. É descobrir, né, como é que a pessoa recebe isso. Como ela recebe. Para algumas pessoas, dizer eu te amo é o suficiente, porque a linguagem dela é palavra de afirmação. Então, quando você diz para alguém eu te amo, e essa pessoa tem como primeira linguagem do amor a palavra de afirmação, ela fica suprida, ela fica satisfeita, ela fica feliz, ela se percebe amada. Agora, se você usa a mesma frase, com a mesma empolgação, para uma pessoa que tem uma outra linguagem, que não é a palavra de afirmação, mas Deixa eu só interromper, porque eu leio aqui quais são essas linguagens. Ah, tá. A primeira linguagem, segundo ele, a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação que você acabou de mencionar. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. E terceira linguagem do amor, presentes, estou dentro. E quarta linguagem do amor, atos de serviço. Quinta linguagem do amor, toque físico. Então você ia falando sobre a questão de se usar a linguagem certa. Isso, o ideal é que você consiga descobrir como é que o outro se sente amado. Se ele precisa ouvir que você o ama, se ele precisa ganhar um presente, se ele precisa do seu tempo de qualidade, enfim, como é que ele se sente amado. E a partir daí, você aprender a falar a linguagem do amor da outra pessoa. Muito bom. Vamos tratar de cada uma no próximo bloco. Ok.
Voltando então com resenha, falando hoje sobre as 5 linguagens do amor. E segundo o autor Gary Chapman, a primeira linguagem, palavras de afirmação. Isso é apenas dizer eu te amo ou é mais? É bem mais do que isso. O eu te amo pode ser dito de várias maneiras, né? Então, palavras de afirmação, o autor aborda como sendo uma expressão verbal de afeto, de carinho. Então, tem que ser verbal, é? São palavras de afirmação. Nessa linguagem é uma expressão verbal. Então, aí ele aborda a questão dos elogios, elogios com sinceridade. De preferência. De preferência. Se você elogiar não acreditando naquilo, isso é hipocrisia. Agora, se você fizer um elogio, um incentivo, uma palavra de encorajamento, porque você ama aquela pessoa e quer ver o bem daquela pessoa, e então porque você tem que admira ser mesmo verdadeiro naquilo, né? Salientar naquela pessoa o que você valoriza, o que de bom ela tem, porque nós temos defeitos, mas nós temos qualidades também. Então, a pessoa que tem como primeira linguagem a palavras de afirmação, ela precisa ouvir elogios, ela precisa ouvir palavras de encorajamento, assim, vamos lá, você consegue, você já tem larga experiência nessa área. Então, palavras que estimulem o percurso dela. Agora, desculpa aí, tem o seguinte, eu posso, ou um cônjuge pode elogiar no seu cônjuge algo que a própria pessoa não reconhece como tão importante assim, não é? Como é que fica? Como é que é a reação aí? A ideia podia ser uma palavra de afirmação, a intenção, mas pode não ser recebida assim quando trata de um aspecto que a própria pessoa não vê como tão importante. Tá, que é um aspecto que ela não valorize e que o cônjuge... outro diz, como você é boa nisso. Tá, pois é, isso sempre existe um risco quando nós fazemos um elogio, né? Mas nós percebemos muito claramente quando o elogio que nós recebemos é verdadeiro ou não. Então, ainda que eu não acredite que eu tenha aquela qualidade, mas o meu marido faça um elogio, de alguma maneira eu vou pensar sobre aquilo, de repente aquela frase dele pode ser usada para eu abrir os meus olhos para uma qualidade que eu nunca tinha pensado e estou descobrindo. Ou então não acreditar no elogio dele, né? Eu posso não acreditar, falar, não, ele está falando isso... Só por falar. Só por falar. Não, mas o ponto é, o marido, por exemplo, não gosta de pôr o lixo para fora. Né? E pode ser qualquer coisa. E a esposa diz, olha, você é tão zeloso nisso, você põe o lixo para fora todo dia na hora, né? E ele fica pensando, grande coisa, está me elogiando por quê? Não gosto disso. Certo. O elogio é sincero, só que não é algo que ele sequer gostaria de fazer. Ou a esposa, ela pode cozinhar, ele diz, você cozinha bem, e ela fica pensando assim, você está falando assim que é para eu continuar cozinhando, né? Tá. Eu acho que quando ela parte para o desconfiar dos elogios, né, é porque a relação já pode não estar muito legal ali entre eles. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Na realidade, nós não fazemos apenas na nossa vida as coisas que nós gostamos. Nós fazemos muitas coisas que nós não gostamos, mas que nós precisamos fazer para o bom andamento do relacionamento, para o bom andamento da vida. Por exemplo, essa atividade de colocar o lixo para fora, eu não conheço ninguém que fale que assim, o maior sonho da vida é passar a vida pondo o lixo para fora. Claro. Mas a gente põe o lixo para fora porque a gente precisa disso, da limpeza, da organização. Então, quando a esposa elogia esse marido, puxa, que bom que você faz isso para mim. Né? Na realidade, ela está elogiando o serviço dele, ela está dando uma palavra de afirmação, um incentivo para que o andamento da casa seja melhor. Embora ele não goste de fazer aquilo e pode não gostar de fazer uma série de coisas, mas faz pelo amor a ela, né? Para a busca de uma relação melhor, de uma organização melhor. E demora muito descobrir o que a outra pessoa gosta de ouvir? O autor dá algumas dicas, né? Na realidade, não é só o ouvir, tem outras linguagens de amor também. Mas a gente é hábil nessa área. Quando nós estamos namorando, quando nós estamos apaixonados, nós sabemos exatamente o que o outro quer ouvir. E nós descobrimos isso muito rapidinho. Na maneira de olhar, na maneira de sentar, o que nós devemos falar, até que roupa que a gente deve vestir para agradar o outro, né?
Então, com o decorrer do tempo, nós vamos nos tornando espertos em decifrar o que o outro gosta e também, por outro lado, o que o outro não gosta. E às vezes, num momento de ira, num momento de mal-estar, a gente consegue usar melhor o que o outro não gosta para magoar, né? Nós temos esses dois lados dentro de nós. A segunda linguagem ele chama de tempo de qualidade. Isso. Quando ele fala aqui de tempo de qualidade, ele está falando em uma construção de atividades, descobrir o que o outro gosta de fazer para você estar junto com ele. Então, assim, parar de fazer uma atividade solitária para fazê-la junto com o cônjuge. Uma caminhada, uma conversa de qualidade, não necessariamente elogios, mas se expor, planejar, fazer sonhos, abrir seu coração, ouvir o que o outro tem para falar. Fazer junto coisas da casa. Fazer juntos coisas da casa, gastar um tempo com isso. E assim, quando isso abrange a família, a gente vai construindo, como eu digo que é assim, um álbum de família. Então, descobrir, por exemplo, o que o outro gosta. Gosta de passear em parques. Então, vamos passear em parques, vamos tirar alguns dias no mês, um dia na semana, para fazer passeios. E assim nós vamos escrevendo no livro de memórias da família histórias importantes, né? Marcas importantes. E esse banco de dados vai ficando na nossa memória. E nós, o marido, a esposa, os filhos, podem acessar essas lembranças a qualquer momento. E isso sempre vai trazer boas recordações, porque é um tempo de qualidade entre a família. E aí, desde atividades caras, né, como viagens, até atividades simples, um jogo na casa com as crianças, uma brincadeira, um momento especial do casal. Então, essa é a segunda linguagem do amor, é o tempo de qualidade, gastar tempo um com o outro. Às vezes, na correria, o casal ou um deles decide ter tempo de qualidade com o outro. Ok, hoje às 3 da tarde nós vamos ter um tempo de qualidade. Como é que funciona isso? Dá certo fazer desse jeito? Olha, eu creio que dá certo. Se a correria é tanta que tem que marcar na agenda, né, das 3 às 4, o meu tempo é com você. Então, o que nós vamos fazer nesse tempo? Vamos resolver, né, o que seria gostoso, o que seria agradável fazer. Talvez um passeio, talvez um jantar a dois, talvez estar junto para ouvir uma música, talvez estar juntos para ler a palavra de Deus, ter um tempo de qualidade do casal. Isso vai exigir, vai requerer um investimento de cada um, suponho? Sim. Para desligar, concentrar ali. Se desligar da correria, das atividades de fora, desligar a televisão e ter um tempo ali um com o outro. Como desligar a televisão? Tem algum botão lá para fazer isso? Existe, é incrível, mas existe um botão para desligar a televisão. Impressionante. Né? A gente precisa... E é mais fácil desligar a televisão lá fora do que desligar a televisão dentro da gente. Porque dentro da gente não tem o botão, precisa ir da disciplina, né, de se desligar da televisão. Então, verdade. São duas atitudes. A gente pode desligar ali e vamos então conversar sobre o programa de ontem. Ou então, o que é muito comum, o marido até desliga a televisão, mas ele está lá preocupado com o jogo que está acontecendo. Você já viu algum homem que vê jogo na televisão? Eu já vi algum homem que vê jogo na televisão. É verdade que parece que existem alguns. Que coisa, viu? Essas duas linguagens do amor parece que são muito interessantes. Funcionam? Funcionam. Vamos ver mais depois do intervalo. A gente volta. Voltando então com resenha, hoje a respeito das 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. E nós temos aqui mais 3, presentes, atos de serviço e toque físico, Raquel. Essa dos presentes aí eu achei interessante.
Como é que funciona isso? Bom, o presente é uma materialização, vamos dizer, né? É um objeto que tem o poder de demonstrar que o outro pensou na gente. Então, para algumas pessoas, essa simbologia é extremamente importante, independente do valor desse presente, do valor financeiro, de quanto custa esse presente. Os presentes podem ser comprados, podem ser achados e podem ser elaborados. Claro. Então, para a pessoa que tem como primeira linguagem de amor os presentes, se você for viajar, fazer uma viagem e trouxer para ela uma concha que você pegou no mar, uma conchinha bonitinha, especial, aquilo para ela tem um valor muito importante. É a ideia assim, puxa, ele estava lá longe e pensou em mim. Mas tem um dialeto nessa linguagem aí, Tem. que é o seguinte: algumas pessoas gostam de receber o que tem utilidade, outras gostam de receber o que não tem utilidade, vai enfeitar algum lugar, sei lá, alguma coisa assim. E se a pessoa receber equivocadamente, aí a linguagem não funciona. Na realidade, quem gosta de receber presente, gosta de qualquer presente, a princípio. Ela pode ter preferências por uma coisa de enfeite ou um objeto de utilidade. Mas o fato de receber lhe é prazeroso, porque a linguagem dela é presente. E se for essa linguagem, ela não só gosta de receber, como ela gosta de retribuir, de dar. E aí, dependendo da condição financeira ou da disponibilidade dela, ela constrói esses presentes e ela se dá através dos presentes. É uma maneira de dizer o que está acontecendo com ela mesma, né? Isso. Então, artesanatos, né? Pessoas que fabricam seus presentes e ofertam. Agora, o outro vai ter que gostar de receber também, não é? Para valorizar. Então, às vezes, nós pegamos um casal assim, que o marido trabalha, faz hora extra, se mata de trabalhar para comprar um presente caro para sua esposa. E ele chega com aquele presente caro para dar para ela, uma joia, uma roupa, alguma coisa que ele acha que ela quer, e ela está brava, irritada, porque o que ela queria é que ele estivesse mais tempo com ela. Não é a linguagem e não dela. o presente. E às vezes aí causa conflito, porque a questão dele é assim, mas eu trabalho tanto, faço hora extra, economizo, não compro para mim para comprar um presente para você. E ela não reconheceu. E ela não reconheceu, e ela está magoada, está irritada. Então, o que está acontecendo? Enquanto um tem uma linguagem, que é de presente, o outro tem outra, solicita o tempo e não está tendo tempo. E tem um outro aspecto aí que é o que dirige a escolha, não é? Ok, lembrou, comprou um presente, ótimo. Mas o que foi que ele comprou? Eu me lembro da história da garota que recebeu do namorado um LP e quando o namorado entregou o LP disse: eu comprei porque eu gosto muito desse cantor. E ela ficou pensando, e eu? Eu. O que eu acho Afinal de dele? contas, para quem que ele comprou o presente? Foi para ela ou foi para ele mesmo? Não né? funcionou. Agora, outra maneira, segundo o autor, outra maneira são os atos de serviço. Isso. Como é que funciona em casa isso? Atos de serviço é a maneira que nós temos de demonstrar amor fazendo aquilo que o outro está precisando. Então, por exemplo, se eu estou lá digitando um trabalho, estou atrapalhada com o meu trabalho e a minha linguagem de amor for atos de serviço, o que eu espero do meu marido? Não é que ele venha e fale eu te amo. Eu espero que ele venha e me ajude no computador ou naquela tarefa que eu estou fazendo. Então, atos de serviço tem a ver com a necessidade da pessoa naquele momento. E numa relação conjugal tem muito a ver com o trabalho da casa, especialmente neste momento, onde muitas vezes o casal trabalha fora e os dois chegam juntos em casa. E aí tem que fazer o jantar, tem que lavar a roupa, tem que arrumar e tal. Então, se para os dois a linguagem do amor for atos de serviço, os dois estarão dividindo as tarefas sem que ninguém esteja mandando. Né? Então você vê que precisa recolher alguma coisa, vai, recolhe, faz. Então aquilo lá é prazeroso para os dois, porque eles estão juntos, cuidando ali do ninho deles, né? Através da mesma linguagem. Quando é essa linguagem, valorizada. Às vezes, na nossa cultura acontece de a mulher achar estranho se o homem quiser ajudar. O que você está fazendo aqui? Sai da cozinha. Ela não está vendo aquele serviço ali como algo importante, mas talvez haja outra expressão de serviço mesmo que ele possa usar para... Possa fazer, arrumar alguma coisa da casa, não é? Alguma coisa que quebrou. Ou não bagunçar. Não bagunçar. Já ajuda um mas pouco. Geralmente, assim, a ajuda do marido tende a ser muito bem-vinda, porque
numa casa tem muitas tarefas. E quando os dois estão empenhados em manter aquela casa em ordem, a felicidade acaba acontecendo para os dois, né? A tranquilidade vem para os dois, isso é muito bom. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. E a última linguagem que ele descobriu com suas entrevistas foi o toque físico. Isso. O toque físico tem a ver só com sexo? Absolutamente. Absolutamente toque físico, não. Absolutamente não. Tem também a ver com o sexo, mas é muito mais do que isso. A linguagem de amor do toque físico é aquele toque agradável, espontâneo, fora do momento da sexualidade. Então, a troca de olhares, o olhar carinhoso, o sentar perto e roçar os pés, né? Sair andar de mãos dadas. Esse afeto, esse carinho que agrada e que não necessariamente tem a ver com um momento de intimidade do casal. Tem pessoas que são muito românticas, né? E vivem assim, acariciando, fazendo um cafuné. Tá ali, essa pessoa normalmente tem como primeira linguagem de amor o toque físico. E haverá uma pessoa que não adota essa linguagem, não valoriza, apenas suporta o toque? Olha, nós temos muitos tipos de pessoas, né? O que talvez ninguém que rejeite uma pessoa saudável, naturalmente ela não vai rejeitar o afeto. Mas não necessariamente ela prefere esta linguagem para a comunicação do amor. Então ela gosta do toque, mas não é prioridade para ela se ela não tiver essa linguagem. Agora tem pessoas que se irritam com isso. Às vezes o marido é muito carinhoso e a mulher o chama de pegajoso, por exemplo. É verdade. Porque ela acha que é demais aquilo ali. Porque na linguagem dela o toque físico não é tão importante. Agora, nesse assunto aí, 5 linguagens do amor, a gente está falando, e o autor fala, de descobrirmos a linguagem do cônjuge. Mas, e quanto a nós trabalharmos para aceitar, ou para que a nossa linguagem seja aceitada, isso é desejável? Eu tenho minha maneira de me expressar também. Pode ser que a pessoa não valorize. Faz sentido eu chamar atenção para isso? Sim, conversar sobre isso, né? Dialogar sobre isso. Dizer para o cônjuge o que você prefere, né? O que você gosta mais. O que ele gosta, mas enquanto ele descobrir... Não, o que eu prefiro. Então, dizer para o meu cônjuge o que eu prefiro. Olha, eu queria que você me ajudasse nisso. Ou eu gosto muito quando você pega na minha mão. E a gente espera que a pessoa ouça. Espera. Ouça e coloque em prática, não é? E vá se aperfeiçoando no desenvolver dessa linguagem. Normalmente, as pessoas acabam descobrindo isso. Se a pessoa se empenhar nessa tarefa, ela vai observar o que o cônjuge gosta e se ela quiser agradar, ela vai saber como agradar. Mas se o cônjuge não está percebendo, a gente pode dar um toque, orientar, falar o que agrada mais. Tá certo. Essa reciprocidade é muito interessante, não é? Descobrir o que ele gosta, ele descobre o que eu gosto e assim os dois vão crescendo no amor. Vão caminhando. Isso vai aquecendo o relacionamento, né? Isso vai aquecendo, vai melhorando. Eu acho que vai amadurecendo o relacionamento e a gente vai passando as diversas etapas da vida, momentos alegres e momentos difíceis, de maneira mais saudável. Ok, Raquel, obrigado por ter vindo. Foi uma conversa muito agradável, falando aqui sobre as 5 linguagens do amor. E se você tem alguma ideia, algum livro ou filme que possamos discutir, escreva para resenha@mackenzie.br. Quem sabe vamos falar sobre isso numa próxima ocasião. Obrigado.